Olá, espero que tu estejas bem. Hoje vamos conversar sobre a lei que trata dos mandados de injunção, tanto individual quanto coletivo, tá bem? É a Lei 13.300 de 2016. Pessoal, como tu sabe, né, o mandado de injunção, o mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, nós temos o habeas corpus, o habeas data, eles são ações constitucionais, né? Eles estão lá previstos no artigo 5º da Constituição Federal, enfim. E aqui nós temos uma legislação própria, na sequência a gente vai estar conversando a respeito das demais leis, né? Mas o mandado de injunção, eu escolhi hoje falar sobre ele pela sua peculiaridade. Então, ele está lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal, e vai falar que o mandado de injunção, ele é concedido, né, sempre que tenha falta total ou parcial de uma norma que regulamenta ou que torne inviável o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional, ou até mesmo de uma prerrogativa de nacionalidade, soberania ou cidadania, tá bem? Então, resumindo para ti, quando falta uma lei que entrava um direito de um cidadão, né, isso causa, então, aí a abertura da possibilidade do mandado de injunção. Né? Considera-se parcial, por exemplo, a regulamentação, né, quando não tem legislação suficiente, normas suficientes que são editadas pelo órgão legislador competente. E veja aqui que ele não vai falar somente da União ou somente do Estado, ele diz órgão legislador competente, tá bem? Quem é legitimado, então, aí, né, para o mandado de injunção como impetrante? Tanto pessoas físicas, tanto pessoas naturais, quanto pessoas jurídicas. Então, vejam que aqui a pessoa jurídica entra, né? Que se afirmam como titulares de direitos, de liberdades e de prerrogativas em relação à soberania, à cidadania e à nacionalidade, tá bem? O impetrado é o poder, o órgão ou a autoridade que tem atribuição de editar a norma regulamentadora e não a edita ou edita de forma parcial, talhando direitos aí também de forma parcial, né? A petição inicial, então, isso tudo, né, como eu disse lá no início, são ações constitucionais. Então, eu vou ter uma ação, um trâmite, vou ter uma petição inicial, vou ter defesa, vou ter provas, né? E a petição inicial aqui, ela tem que preencher os requisitos lá do Código de Processo Civil, cabeçalho, né? Impetrante, impetrado, as suas qualificações de forma completa, os fatos, né? O pedido de forma completa, de forma que quem vai julgar entenda os fatos e compreenda os pedidos, né? Tendo uma lógica processual e também o direito, tá ok? Nós temos também, né, que tem que indicar o órgão impetrado, a pessoa jurídica em que ele integra, né, ou aquela em que ele está vinculado, senão o juiz vai mandar tu emendar tua inicial, tá? Quando não for, né, aí, porque atualmente a maioria, né, do judiciário está eletronicamente falando, né, então nós temos todas as petições e os processos eletrônicos, enfim. Mas quando não houver a possibilidade do meio eletrônico, né, então a petição inicial ela vai ser física, com todos os documentos que instruem, né, acompanhado aí, então, de uma segunda via, tá? Que é a segunda via que vai dar a contrafé lá quando for intimado, né? Quando houver a citação do impetrado, tá bem? Então, quando o documento necessário à prova encontra-se uma repartição, um estabelecimento público em poder de uma autoridade, ou até mesmo de um terceiro, né? E não tendo aí, havendo a recusa em fornecer uma certidão ou uma cópia autenticada, enfim, então será ordenada a pedido do impetrante, ou seja, o impetrante tem que fazer o pedido dentro da sua ação, a exibição desse documento pelo prazo de 10 dias. Então, tem que estar no prazo, o juiz determina que no prazo de 10 dias haja apresentação, a exibição desse documento, né? Devendo, nesse caso, ser juntada uma cópia, uma segunda via da petição, tá? Então, guardem esse prazo aí dos 10 dias. Se houver a recusa, né, no fornecimento desse documento, a ordem será feita, então, no próprio instrumento de notificação. Depois de apresentada e distribuída a petição inicial, e essa sendo recebida, né, estando completa, então é ordenada a notificação do impetrado sobre o conteúdo dessa petição, devendo, então, né, ser enviada uma segunda via, ou dando abertura e acesso ao processo eletrônico com todos os documentos, e o prazo, então, aí,
para que o impetrado ofereça as informações necessárias é de 10 dias, tá? A ciência do ajuizamento da ação, né, ao órgão de representação judicial, ao qual essa pessoa jurídica seja interessada, devendo também se enviar cópia do pedido, né, para que essa pessoa jurídica, então, interessada, ingresse no feito. A petição inicial, pessoal, ela pode ser indeferida de plano, né, quando ela for manifestadamente incabível, né, ou até mesmo improcedente. A pessoa está pedindo, através do mandado de injunção, um objeto que não tem competência ou até mesmo de uma norma que já foi editada, ok? Fim do prazo para o impetrado apresentar as informações, o Ministério Público é ouvido, ele vai opinar em 10 dias, né? E aí, após esse período, com ou sem parecer, vai ser concluído para a decisão. Reconhecido, pessoal, a mora legislativa, que é para isso que serve o mandado de injunção, reconhecer o estado de mora legislativa, então, é deferida a injunção nessa ação, né? É assim que a gente fala. E é para determinar, então, o prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma, estabelecer as condições, né, para dar exercício aos direitos, às liberdades, às prerrogativas que o reclamado está solicitando, que o impetente está solicitando, né? E que mais, assim, que é importante, né? Será dispensada a determinação em relação à expedição e promoção de norma, quando o impetrado comprovar, né, que ele deixou de atender aí em mandado de injunção anterior, então o prazo estabelecido na norma, ou seja, né, então ele vai, se ele já foi reiteradamente, né, ou se já foi dado um prazo razoável para que ele faça a norma, para que ele organize esse estado de mora legislativa, e ainda está nesse período e se ingressou com outro mandado de injunção, então ele não vai ser novamente determinado um prazo, né? Ele vai continuar cumprindo o prazo anterior, tá bem? A decisão, pessoal, então, ela tem eficácia subjetiva e ela é limitada às partes do processo, ok? E ela produz, então, aí efeitos até o advento da norma regulamentadora. Se no caminho desse processo surgir a norma regulamentadora e não houver mais uma mora legislativa, então perde o objeto à ação, tá? Pode ser conferida uma eficácia ultra partes, ou seja, para além das partes do processo, ou erga omnes, né, com maior amplitude da decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, que é o mesmo objeto da impetração. Ou seja, eu posso me utilizar se eu justificar, né, que aquele mandado de injunção, que já foi impetrado, que já foi procedente, serve também para acolher as minhas necessidades, certo? Quando transita em julgado a decisão, os efeitos, eles podem, né, ser estabelecidos aos casos análogos, também por decisão monocrática do relator. Ou seja, quando eu tenho um recurso, né, um exemplo, a decisão monocrática do relator, ela pode se basear em outras decisões já transitadas em julgados, tá bem? O indeferimento do pedido, né, por insubsistência de prova, por exemplo, não impede que haja renovação da impetração desse mandado de injunção fundado em outros elementos comprobatórios, né? Então, daqui a pouco eu fiz uma ação e ela estava possuía uma precariedade de provas, as provas eram insuficientes e eu tive o indeferimento do meu pedido, né? Então, isso não impede que eu ingresse novamente, tá bem? Sem prejuízo aí, né, dos efeitos já produzidos, a decisão, ela pode ser revista a pedido de qualquer dos interessados, quando eu tiver, né, uma relevância, principalmente de fato, de direito relacionado ao assunto e a norma regulamentadora que seja superveniente, né, ela produz efeitos ex nunc, tá bem? Então, ex nunc, tá? Em relação aos benefícios, então, aí, por decisão transitada em julgado, tá? Então, ela vai partir dali do momento em que ela foi regulamentada, certo? Fica prejudicada a impetração, né? Se a norma foi editada antes da decisão, que foi o que eu acabei de falar, então, vai perder aí o objeto. E uma coisa importante que essa lei vai falar é quais são, então, aí, né, as formas de ingresso e de promoção do mandato de injunção coletiva. Então, pode o Ministério Público, o partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical também aí, e a Defensoria Pública. Lembrando que quando a gente fala
de injunção coletivo, né, são para tratar realmente daquelas tutelas que são relevantes para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais, né, dos direitos e liberdades e prerrogativas, no caso do partido político com representação no Congresso Nacional. A organização sindical, entidade de classe, associação, tem que estar regularmente constituída aí, né, há pelo menos um ano, para assegurar o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas em relação à totalidade ou parte dos seus membros, né, conforme o Estatuto, e a Defensoria, principalmente para a promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos, aí, então, das pessoas necessitadas, tá? O que mais, assim, que é importante? Eu acredito que seja isso. Uma última informação, né, para te guardar aí para os teus estudos, é que o mandado de injunção coletivo, né, ele não induz litispendência em relação aos mandados de coletivos individuais, né, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requereu a desistência da demanda individual no prazo de 30 dias a contar da ciência da impetração coletiva. Então, esse prazo dos 30 dias, né, que o impetrante individual tem para fazer a desistência da sua demanda individual, é importante tu guardar, ok? Lembrar que o mandado de injunção se trata aí, então, da necessidade, né, de entrar com uma ação constitucional para ver garantido direitos por mora legislativa, basicamente isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo, peço que tu se inscreva no canal, né, curta, dá o teu joinha aí, e segue nós lá nas redes, @professora Karina Artêncio, tá bem? Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.